Bom dia, amados. Graça e paz seja com você. Mais uma vez, estamos juntos aqui para ter um tempo de oração. Dia de sábado, dia 2 de maio. Ontem nós celebramos o Dia do Trabalhador. Espero que você tenha descansado ontem, né? A gente acha que vai descansar, mas na verdade trabalha mais no Dia do Trabalhador, não é verdade? Mas, de todas as formas, somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez aqui. Seja muito bem-vindo novamente em linha, aqui nessa transmissão. E quero cumprimentar cada um dos irmãos que estão entrando com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos transmitindo com o nosso novo aparelho, estamos ainda nos habituando a este novo aparelho, mas espero que você esteja recebendo com muita qualidade, não só a imagem, mas a transmissão inteira, que o Senhor nos dê o seu favor, a sua graça, de que essa transmissão possa cumprir o seu propósito, de alcançar seu coração, alcançar sua casa, alcançar esse tempo de unidade, para que possamos orar juntos, clamarmos ao Senhor, e também de nós discorrermos um pouco sobre a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê muita revelação nesta manhã, que o Senhor nos dê muita graça através do conhecimento da sua palavra, mas sobretudo do entendimento dela para a nossa vida cristã, para praticar e para prosseguir nossa corrida nesta jornada difícil, de muitas lutas, mas com Deus lutando nossas batalhas e abrindo caminho para nós. Amém, amados? Nesta manhã eu quero cumprimentar mais uma vez todos aqueles que já estão entrando nesta transmissão, e daqui a pouco vamos já iniciar nosso tempo de oração. Amém, queridos? Nós hoje, à tarde, às 19 horas, temos o Ministério Jovem, que estará também transmitindo. Estão com uma programação sensacional, tá? Esse tempo com os jovens não é somente para os jovens, jovens assim mais novos, mas é para jovens até 90 anos, tá? Então, se você tem abaixo de 90 anos, você ainda é jovem. Então, você pode acessar, né? Você precisa procurar o grupo de jovens no Face, Grupo de Jovens Osana, e entrar ali, se convidar para que você possa participar, porque é um grupo fechado, mas imediatamente você será aceito, e então você poderá participar também hoje às 19 horas. Não esqueça, tá bom? E amanhã às 9 horas da manhã, nós temos a nossa transmissão do nosso culto de celebração. Esteja preparada. Hoje, sábado, durante o dia, vamos estar divulgando algumas informações sobre como vamos fazer amanhã a ceia do Senhor, tá bom? Então, esteja preparado ali para que possamos fazer juntos, em família. Organize com seus familiares, com seus filhos. Se seus filhos já são grandes, organize para estarem almoçando com você amanhã juntos, né? Dia da família, para você também ceiar juntos em casa. Vamos fazer da mesma maneira como nós fizemos no mês passado. Vamos celebrar juntos em família, cada um tira foto, vai mandando nos seus grupos, nas suas redes, e depois nós vamos estar publicando no Face, e dessa maneira mostrar às pessoas e ao mundo de que a Igreja de Cristo está viva e segue em plena atividade. Amém, queridos? Então, vamos estar orando nesse momento. Já temos um grupo bom. E aí onde você está, queridos, vamos orar ao Senhor. Vamos estar
falando em novas línguas. Comece a orar, comece a falar em novas línguas. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque apesar, Senhor Deus, de certas restrições físicas, no Espírito nós estamos livres para manifestar o Teu poder, para termos comunhão contigo, para termos comunhão uns com os outros e para nos alegrar diante da Tua presença. Entramos na Tua presença com ações de louvor, com cânticos, com adoração, com palavras que expressam a nossa gratidão a Ti, com palavras que expressam, Senhor Deus, o nosso coração. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, Senhor Deus, nós oramos e liberamos, Pai, um manto de cobertura sobre o nosso território apostólico. Pai, sobre todas as cidades que fazem parte da nossa cobertura espiritual. Que a Tua graça venha sobre nós para abrir os céus, para abrir, Senhor Deus, e descortinar os mistérios da Tua revelação para este dia. Pai, abra nossa mente, abre os olhos do entendimento espiritual da nossa vida, para que possamos neste dia, Senhor, conhecer a Deus, não somente de ouvir falar, mas, como disse Jó, meus olhos te veem hoje, Senhor. Que possamos ter a revelação do despertamento espiritual na nossa visão de Ti, Senhor. Que hoje conheçamos mais uma faceta, mais uma parte, mais algo novo da essência da Tua santidade, uma essência da revelação da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua graça para nós. Nesse dia nós queremos conhecer algo mais de Ti, Senhor. Queremos, Senhor Deus, entrar mais na revelação da Tua graça e do Teu amor. Pai, nós oramos abençoando cada irmão, cada irmã que está agora, Senhor, participando deste momento de oração. Senhor, nós damos graças a Deus pela vida de cada um, de cada família que representa estes irmãos. Que a graça e o amor de Cristo Jesus esteja com cada um deles. Que nesta hora sintam uma paz extraordinária, uma paz sobrenatural no seu espírito, na sua alma. Pai, trazendo uma segurança, uma certeza desse amor que nos cativa, desse amor que nos cura, desse amor que nos salva, desse amor que nos restaura, desse amor que nos acolhe. Apesar de sermos o que somos, o amor de Deus nos acolhe. O amor de Deus nos envolve nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, recebe todo o louvor. Senhor, nos prostramos diante de Ti nesta manhã e exaltamos a grandeza do Teu amor. Exaltamos a grandeza da Tua graça, da Tua misericórdia, que se estende sobre cada um de nós, que se estende sobre ricos, que se estende sobre pobres, que se estende sobre o adulto, o ancião, que se estende sobre a criança, sobre o jovem. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, nós abençoamos cada família, abençoamos aqueles, Senhor Deus, casais que estão firmes, que estão enfrentando lutas, mas estão firmes contigo. Ainda, apesar das circunstâncias, estão de mãos dadas, caminhando junto, esperando, Senhor Deus, um livramento do Senhor, esperando que seja manifestado a graça reveladora da resposta da nossa oração. Nesta manhã, Senhor, nós abençoamos, Pai, cada esposa que esteja sendo restaurada interiormente. Pai, todo passado seja desfeito, todo passado que causou feridas, que causou mágoas, em nome de Jesus, haja uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. Tua palavra diz que o Espírito Santo ele pode penetrar até o mais profundo do nosso ser para produzir em nós
cura, para trazer em nós libertação. Pai, em nome de Jesus, a mesma coisa para o esposo que tem aquelas mágoas do passado que o impedem de crescer, de avançar, de tomar a sua posição de esposo, a sua posição de pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, através da manifestação do Espírito de Deus, possa estar trazendo esta revelação, possa estar trazendo esta cura, possa estar penetrando no mais profundo do seu ser nesta manhã, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Oramos por aquelas pessoas que se encontram opressas por espíritos malignos, que não permitem dormir, não permitem, Senhor Deus, desfrutar desta vida. Coloca, Senhor Deus, um sabor amargo na vida. Pai, nesta manhã, visita aqueles que estão com seus corações amargurados, que recebam óleo de gozo, que recebam a alegria do Senhor, que experimentem a alegria do Senhor em seus corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor Deus, liberdade aos cativos, liberdade àqueles que estão presos nas suas emoções, que estão em prisões emocionais, que estão em prisões espirituais. Pai, estende tua graça, estende tua misericórdia, estende sobre a tua casa, Senhor. Traz cobertura sobre nós, Pai, nesta manhã e em todo o nosso território apostólico. Abrimos os céus para uma manifestação sobrenatural do Senhor em nossa vida. Pai, nesta transmissão, que possamos ter a revelação desse amor nesta manhã, que possamos ter a revelação, Senhor, do teu caráter, da tua santidade em nossa vida, e que isso possa comover nosso espírito, nosso coração e nos conduzir, nos levar a uma rendição total, Senhor. Nesta manhã, Pai, declaramos, examina o nosso coração, vê se há algum caminho mau em nós e perdoa-nos. Restaura-nos das nossas falhas, do que nós temos vivido, pensado, agido, falado, daquilo que nós temos pensado. Talvez ouvimos ou falamos, ouvimos ou agimos de uma maneira que não agradou ao teu coração, Pai. Mas nesta manhã, Senhor, restaura-nos. Restaura, Senhor Deus, a nossa caminhada contigo. Restaura-nos, Senhor. Restaura o coração ferido. Restaura, Senhor Deus, os nossos caminhos. Endereça nossos caminhos. Alinha os nossos caminhos à tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, aqueles que neste momento estão carecendo de alguma necessidade material. Pai, supre finanças, supre economia, supre, Senhor Deus, alimento, não só espiritual, mas também natural, Pai. A tua palavra diz que o justo nunca é desamparado pelo Senhor. O Senhor sempre acode ao seu justo. O Senhor sempre sustenta o seu justo. E nesta hora, traz essa sustentação no corpo, na alma, no espírito, sobre cada família, sobre cada homem, sobre cada mulher. Aqueles que são empresários, traz sustentação nesse momento de grande dificuldade comercial, de grandes dificuldades econômicas, Pai, que o país está atravessando. Pai, fortalece cada empresário, fortalece cada negociante, fortalece, Senhor Deus, cada pessoa que é funcionário. Pai, sustenta, Pai, dá, Senhor, vigor, dá renovo, dá uma ativação, Senhor, que aqueles que são filhos do Senhor não sejam acometidos de desânimo, mas que possam, Senhor, olhar para um futuro promissor, olhar, Senhor Deus, um futuro com grandes expectativas, porque nós temos declarado e o Senhor tem falado à sua igreja de que 2020 seria um ano de grande prosperidade no meio da tua casa. E por isso, Senhor, nós cremos nisso. Nós não abrimos mão das palavras que temos recebido. Pai, o mês de abril é o mês onde nós vamos estar trazendo ordem. O mês de abril, Senhor, o mês de maio, Senhor, é o mês onde serão abertas as portas. O mês de maio é o mês onde haverá grande restauração, onde haverá mais alinhamento, onde haverá, Senhor Deus, mais despertamento da inteligência e da habilidade de
produzir riquezas, da habilidade, da criatividade, Senhor Deus. Pai, nós te damos graças porque reconhecemos que o Senhor tem nos falado e tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje, o Senhor já nos preveniu. O Senhor já nos revelou no mês de janeiro, enquanto jejuávamos e buscávamos a Tua face, o Senhor já nos revelou que esses dias difíceis viriam. Mas o Senhor diz, não temas, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E por isso em Cristo Jesus nos declaramos que somos mais do que vencedores. A vitória já é nossa. Mas ajuda-nos a persistir e a combater, sobretudo, a nossa fé, que esteja alicerçada na Tua palavra, alicerçada na palavra de Cristo que nos sustenta, que nos traz a revelação de que sim, é possível para todo aquele que crê, certamente verá a misericórdia do Senhor, verá a graça do Senhor, verá a manifestação da intervenção divina nas áreas das nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja economicamente, Senhor. Abençoa, Senhor. A Tua palavra diz que com Deus, ainda que seja pouco, já é o suficiente para uma estonteante multiplicação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, recebe toda a glória. Pai, nesta hora, traz a Tua visitação, Pai, naquelas pessoas que estão enfermas, naquelas pessoas que estão, Senhor Deus, carentes de um toque divino, aquelas pessoas que estão vivendo uma carência afetiva, uma carência, Senhor Deus, deste isolamento, vivendo, Senhor, momentos com a falta da comunhão com seus familiares, com seus amigos, com a igreja em si mesma. Pai, quão gostoso é que os irmãos vivam em unidade. Como é gostoso, porque aí desce a unção do Senhor, aí desce aquele momento de nós apreciarmos a comunhão. Mas sabemos que esse dia voltará, Senhor. Esse dia voltará e será ainda mais extraordinário. Valorizaremos ainda mais. Obrigado, Pai, porque através desse isolamento, como diz a Tua palavra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu creio, Pai, que este isolamento nos trouxe o senso de valorizar a nossa comunhão, o senso de valorizar o estar juntos, o senso de valorizar o abraço, o senso de valorizar a comunhão. Sim, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque agora nós podemos valorizar isso, Senhor. Esse isolamento nos trouxe um ensinamento do Teu amor, da Tua bondade, do toque entre irmãos, daquele abraço que nos ministra a nossa vida, nos diz o quanto nós somos amados. Deus, muito obrigado, Senhor, que possamos ter esta revelação e valorizar, Pai, a nossa comunhão como igreja. Oh Deus, que este tempo possa produzir cura em nossas emoções, cura em nosso físico. Continue salvando almas, Pai. Continue salvando almas. Senhor Deus, que neste isolamento o Senhor possa fazer com que as ferramentas que o Senhor tem nos dado, que é a internet, possamos evangelizar as pessoas, possamos convidar as pessoas para terem um encontro com Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que assim é e assim será. Pai, na Tua presença, mais uma vez, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor Deus, este clamor, esta súplica, esta entrega e estes pedidos que colocamos diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe cada pessoa esforçada. A Tua palavra diz, Pai, esforça-te e se valente. E nós abençoamos estas pessoas que estão em linha, que são esforçadas, porque, Senhor Deus, a Tua palavra diz, cedo eu te buscarei, de madrugada eu te procurarei, eu me ajoelharei e buscarei a Tua presença. E assim nós estamos
Hoje, de madrugada, estamos buscando essa graça, a Tua presença, porque a Tua presença nos enche, a Tua presença nos comove, a Tua presença nos transforma, a Tua presença nos ativa, a Tua presença nos mantém vivos, nos mantém com a essência do sabor gostoso da vida com Deus. Obrigado, Senhor. Continue conosco, Pai. Dá-nos revelação para a Tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos a entender o Teu coração cada dia mais, para que possamos caminhar debaixo deste amor, na Tua vontade, endireitando as nossas veredas, endireitando o nosso caminho, alinhando-nos à Tua vontade. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa, Pai, cada família que está aqui, que está nesta conexão, que seja uma forma física de expressar essa conexão contigo, com teu Espírito nesta manhã. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos a Ti. Abençoa-nos agora, Pai, que vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor nos dê graça para transmitir, mas também nos dê graça para compreender e receber em nosso espírito, aquietando a nossa alma, sujeitando a nossa alma ao nosso espírito, para que possamos ouvir a voz divina, a voz de Deus em nossos corações. Nos oramos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, aquelas pessoas que estarão nos assistindo ainda durante o dia, aquelas pessoas que estarão se conectando durante o dia, durante esses dias. Pai, abençoa também, para que esta palavra e este tempo de oração seja bênção na vida destas pessoas. Pai, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Amém, amados. Eu quero ler nesta manhã um texto da palavra de Deus. Mas antes eu queria expressar a minha gratidão a Deus por cada um de vocês que estão sempre conosco. A sua fidelidade será recompensada, viu, irmão? Você que está nos assistindo, tenha certeza de que essa fidelidade que você tem tido em estar sempre nas orações da madrugada, de você estar sempre conectado em nossas transmissões, você será muito recompensado pelo Senhor, porque tanto eu quanto minha esposa, nós temos orado pela sua vida e agradecido a Deus, porque o seu apoio é o que nos incentiva e nos motiva e ativa a nossa fé para buscarmos mais a Deus, para proporcionar um alimento espiritual para a sua vida. Amém? Espero que nesta manhã esta revelação, esta preparação desta palavra possa alcançar o seu coração. Amém? Aleluia, aleluia. Amados, sempre esta palavra que vou ministrar nesta manhã, ela é propícia para todos os momentos. Para todos os momentos. Porque para o temor, sempre a palavra de Deus é propícia para qualquer momento. O temor é uma expressão e é algo que sempre está em pauta no mundo. Ainda que haja paz, sempre o temor está presente. Por quê? Por que o temor sempre está presente? Porque o temor, queridos, é a única arma. Escute, o temor é a única arma que o inimigo usa neste mundo para fazer e estabelecer o seu governo, o seu império de trevas e de destruição. Porque ele governa através desse espírito chamado espírito do medo. E a partir do espírito do medo, deriva todos os outros espíritos. Todos os outros espíritos estão sujeitos a este espírito do medo. O espírito do medo é o espírito principal, da onde é gerado todos os outros espíritos para operarem, para causar morte, para causar destruição, para causar o caos na vida das pessoas. Por que o diabo quer tanto te destruir?
Por quê? Porque você é criatura de Deus. E porque como ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso e foi condenado. O diabo já na eternidade já está condenado. Apenas nós estamos esperando, assim como Cristo, quando ele já foi crucificado na eternidade, depois ele precisou vir ao mundo para cumprir aquilo que na eternidade já aconteceu. Da mesma maneira, os tempos estão se cumprindo para que a condenação e o julgamento final aconteça agora, mas já na eternidade isso já aconteceu. Amados, precisamos estar preparados. E é tão interessante que na Bíblia nós encontramos 365 vezes onde Jesus, só no Novo Testamento, ele disse, não temas. Não temas. Ou seja, existe um não temas da parte de Cristo para a sua vida cada dia do ano inteiro. 365 vezes, Jesus diz para mim, não temas. Cada dia que amanhece, assim como hoje, está amanhecendo, sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Não temas. Não temas. E como você e eu sabemos, hoje em dia, o temor está em alta. O temor está em alta. O terror está em alta. A ansiedade está em alta. A síndrome do pânico, por causa das circunstâncias do que nós estamos vivendo, amados, é o que está em pauta no mundo. E a mídia se especializa sempre em investir na destruição, na barbárie, no caos, porque isso dá audiência. É impressionante como as pessoas gostam de ver desgraças, gostam de ver acidente, gostam de ver mortes, tanto que esses programas televisivos e de repente até em rádio, desses programas de crimes, de assalto, roubos, de violência, fazem sucesso. Por quê? Porque está em alta. O próprio Espírito trata de trazer o êxito desses programas, porque esses espíritos eles se manifestam através dessas notícias. Ele se alimenta da violência. O espírito de temor se alimenta da violência. É por isso que você e eu devemos evitar de assistir esse tipo de programas, porque enquanto nós estamos assistindo, nós estamos alimentando esse espírito dentro de nós. Dentro de nós, porque aquilo que a gente vê vai causando medo em nós. E o temor vai encontrando espaço em nosso coração. E por isso nós temos que ler mais a palavra de Deus. É por isso que nós devemos meditar mais na palavra de Deus, porque a palavra de Deus produz consolo, a palavra de Deus produz transformação, a palavra de Deus produz em nós o sentido da vida verdadeira, de nos prepararmos, de nos cuidarmos. A palavra de Deus nos revela a proteção de Deus, nos revela o amor de Deus, nos revela o poder de Deus, nos revela a santidade de Deus, nos revela da maneira como nós devemos andar, como nós devemos nos comportar nesta vida. A palavra de Deus nos dá a revelação do cuidado de Deus para a nossa vida nesse mundo tenebroso. Jesus, certa feita, disse, Senhor, eu não sou do mundo como eles também não são no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Diga aí onde você está. Eu estou no mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu pertenço ao reino dos céus. Eu pertenço ao reino dos céus. Porque quando Deus te gerou na eternidade. Te gerou na eternidade para você viver neste mundo, nesta época, e fazer a diferença, porque Deus tem um propósito que deseja cumprir através da minha vida e da sua vida. Então, amados, por que o medo se instalou na humanidade? Porque quando o homem saiu da sua segurança, que era a presença de Deus, então permitiu que essa atmosfera do medo interferisse na vida de todas as pessoas. Ou seja, a falta da presença de Deus causa o medo.
Vejamos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, diz, pela primeira vez, Adão está colocando um nome aos sentimentos, quando ele disse, Senhor, eu tive medo. Quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, o primeiro espírito que entrou neles foi o medo. Foram enganados, mas entrou o medo. Vejamos o que diz o texto. Mas Deus, o Senhor, chamou o homem, perguntando, onde está você? Você acha que Deus não sabia onde eles estavam? Claro que sabia. Mas Deus às vezes faz cada pergunta para mim, para você, para ver a nossa atitude, para sondar o nosso coração e ver as nossas reações. E veja qual foi a de Adão. Disse, e ele respondeu, Adão respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Olha só que interessante. Porque estava nu. Como que ele estava nu? Seus olhos foram despertados e ele percebeu a sua nudez. Por quê? Porque ele conheceu o mal. Ele conheceu o mal. E olha só, diz assim ainda, eu me escondi porque eu tive medo. Queridos, o primeiro sinal de um irmão, de uma irmã que tem o medo é se afastar da presença de Deus. Quando o irmão está começando a pecar ou está sendo seduzido pelo pecado, a primeira coisa que acontece na vida dessa pessoa é se afastar da igreja, é se afastar do convívio dos irmãos, é se afastar das suas atividades ministeriais. Sabe aquele irmão que faz tempo não vem à igreja? Sabe aquele irmão que você procura e fica se esquivando, fica arranjando desculpas? Já está contaminado pelo medo. Porque o medo afasta o homem da presença de Deus. O homem não quer enfrentar Deus. Ele tem medo da presença de Deus. Porque na presença de Deus, a nossa vida é descortinada. Nós vemos como somos e muitas vezes não queremos mostrar a nossa vida. Por quê? Porque estamos com medo. Não queremos abrir o nosso coração. Não queremos abrir o nosso coração. Então, hoje em dia, esse mesmo sentimento, queridos, ele ocorre porque o pecado gera um medo. O pecado é aquele que separa o homem de Deus. Por isso quer dizer que sem a presença de Deus, o medo tomou o lugar dele. Ou você tem a presença de Deus, ou você tem o medo. Então, se você não tem a presença de Deus, pode ter certeza que o espírito do medo vai entrar no seu coração e vai produzir os seus efeitos. Vai produzir opressão, vai produzir amargura, vai produzir insegurança, incerteza, dúvidas. Sabe, amados, aquelas pessoas que se afastam de Deus e começam a duvidar das coisas. Tem jovens, não sei não se Deus existe mesmo, porque olha o que me aconteceu. Olha, por que Deus permitiu que eu decidisse isso? Por que Deus permitiu que eu caísse em fornicação? Por que Deus permitiu que eu vivesse com essa pessoa? Ou que casasse e agora estou separado? Por que Deus? Por que Deus? Então, a pessoa, por causa do medo, vai culpando Deus pelos seus erros. Vai culpando Deus pelos seus erros. Mas espera aí. Deus nos deu livre-arbítrio para tomarmos decisões na nossa vida. Então, se nós escolhemos seguir um caminho, o problema não é de Deus, o problema é meu. Fui eu que decidi. Amados, nada que nos acontece neste mundo está alheio aos olhos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Amém? Porém, as decisões são nossas. Somos nós que decidimos. Por isso Deus diz, escolha a vida.
Está diante de você a bênção, a maldição, a morte e a vida. E Deus diz, escolha a vida, por favor, escolha. Para quê? Para que vivas tu e toda a tua descendência. Mas o que não acontece, queridos? Muitos escolhem a morte. Achando que estão escolhendo a vida, escolhe a morte. Ah, não, eu quero viver a minha vida, eu quero viver, eu acho que existe vida fora da igreja. E sabe o quê? Não existe vida fora da igreja. Fora da igreja só tem morte, não tem vida. O único lugar onde você vai encontrar a vida é através da presença de Cristo Jesus, manifestado através do seu corpo, que é a igreja. Que é a igreja. Sabe aquela palavra quando Deus diz assim para Israel, de longe eu os ajuntarei. E um dia todos virão e se reunirão, né, meu povo. E na oração passada eu ministrei sobre as pedras espalhadas. E que tempo de juntar as pedras, lembra-se? Esse lugar de ajuntamento, sabe como se chama, queridos? Igreja. Esse lugar de ajuntamento se chama igreja. E é tempo de juntar. É tempo de congregar. É tempo de preservar a vida. Não somos daqueles que desistem para a perdição. Somos daqueles que se ajuntam para preservar a vida. É na igreja, é no ajuntamento, é na comunhão que nós somos fortes. É na comunhão que nós nos fortalecemos. É na comunhão que nos construímos sobre a rocha que é Cristo Jesus para nos sustentar, para que o medo não nos tire da presença de Deus. Não nos tire da presença de Deus. Amados, nós precisamos ter a revelação. Nós precisamos ter a revelação desse amor tremendo que Deus tem para comigo, para com você, porque nos deu Cristo Jesus e Cristo nos deixou a igreja. E por isso nós temos que valorizar. Amados, é ali que nós somos tratados, é ali que nosso caráter é tratado. E muitas vezes fugimos da presença de Deus, não porque não queremos ser tratados simplesmente, mas porque o temor já entrou tão profundo em nosso coração que já se instalou outro espírito chamado rebeldia. E nos rebelamos contra os princípios, nos rebelamos contra regras, nos rebelamos contra mandamentos, nos rebelamos contra autoridades estabelecidas por Deus, tanto no natural quanto no espiritual. Vejam só como o medo trouxe o espírito da rebeldia em todo o mundo. Hoje as pessoas perdem o senso de respeito, de honra às nossas autoridades. Veja só os programas de humor imitando e fazendo escarcéu, verdadeiras pessoas que, como diz o Salmo número 1, não me assentarei à roda dos escarnecedores. Pessoas escarnecem autoridades constituídas. Veja, quando fala mal do presidente da República, mesmo ele dando motivos, porque é um ser humano igual a mim, igual a você, né? Aquele que não disse alguma coisa indevida, que atira a primeira pedra, não é verdade? Quando Deus nos manda que nos humilhemos, que oremos, que abençoemos, não importa de onde venham, mas Deus o estabeleceu como autoridade sobre a nossa vida. E se está sobre a nossa vida, como nosso presidente, por exemplo, nós precisamos orar para que ele governe bem, porque o seu bom governo vai produzir paz e vai produzir prosperidade para a nossa vida. Mas não, as pessoas escarnecem, as pessoas falam mal. Queridos, as pessoas falam mal da sua igreja, as pessoas falam mal do seu pastor, dos seus líderes.
Fala mal da visão. E na verdade, quando isso acontece, sabe o que isso promulga? Promulga uma chicoteada na noiva de Cristo. Porque o medo já não causa mais o temor a Deus, mas o temor ao governo do medo. Você percebe como muda de figura? Aleluia! Amados, o mundo, por causa do medo, tem o deleite de uma satisfação imediata. E esse deleite de uma satisfação imediata, tudo é rápido, tudo é para ontem, tudo é rápido, queridos, é uma semente para viver no temor. Porque isso cria ansiedade, querer tudo na hora, querer tudo. Não. É por isso que muitas vezes quando nós vamos implementar uma nova metodologia, Deus nos revelou algumas coisas, precisa de um tempo de oração, precisa de um tempo de preparação. Nada pode ser imediato nas coisas de Deus, queridos. Tudo tem que ser revelado para ser aplicado. Amém, amados? Adão sentiu medo, sentiu pavor, por quê? Porque saiu da presença de Deus. Porque enquanto ele estava com Deus, ele não sabia o que era medo. Enquanto você está na presença de Deus, você não sabe o que é ter medo. Você não sabe o que é padecer necessidade. Paulo disse uma palavra tão interessante que encontra guarida aqui nesse momento. Ele disse: para mim tanto faz viver na abundância quanto na escassez. Por que será que ele disse isso? Porque para mim o que importa é viver Cristo. Porque viver Cristo significa viver sem medo. Então, tanto o momento de abundância como o momento de escassez não fazia a mínima diferença, porque eu sei, como disse Jó, que meu Redentor vive. Eu sei de onde vem meu sustento. Eu sei de onde vem a minha fonte que me alimenta e que me sustenta nesta vida. Lá em 1 Pedro diz que Deus, por seu divino poder, já nos concedeu tudo o que nós vamos precisar para esta vida. Para esta vida. Mas existe um norte para isso. Não podemos nos afastar da presença de Deus. Então, quando nós estamos fora dessa proteção, somos acometidos do medo, do pavor. Temos medo da morte, sentimos que estamos sem consolo, não temos direção. E vamos decidindo hoje ir para lá, vamos decidindo hoje ir para lá, ir para cá, e vamos comprar isso, e vamos vender, e vivemos a nossa vida, e quando olhamos para trás, não construímos nada, não preparamos nada, não vamos deixar nenhum legado, nenhuma herança bendita para os nossos filhos. Amados, nós não podemos ter o medo da morte, porque nós temos consolo, nós temos direção, nós temos promessa de vida com Deus. Eu vim, disse Jesus, para que tenham a vida e a tenham de maneira abundante. Então, nós precisamos experimentar o amor de Deus. Adão saiu da cobertura, do governo do amor de Deus. Porque quando há um governo de amor, não há temor. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, no amor de Deus, no amor do Pai, não há medo, ao contrário, o perfeito amor do Pai expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, por isso que nos apavora. Por isso que nos causa o espírito de rebeldia, porque nós temos um senso de proteção, porque o medo diz, você vai ser castigado. Então, o senso de proteção, se caracteriza por um espírito de rebeldia para resistir. É como se fosse um mecanismo de defesa do indivíduo ser rebelde.
para não aceitar uma sugestão, para não aceitar um conselho, para não aceitar a delegação de uma autoridade, para resistir. É um mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa, queridos, está conectado, está aliado ao medo, que é rebeldia. E a rebeldia ainda traz consigo outro espírito, que se chama idolatria, feitiçaria, manipulação, e aí vai. Percebe? Percebe o que acontece? Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, porque pelo que eles fizeram, não tinha mais retorno. Não tinha mais retorno. E qual foi a herança que eles deixaram para o mundo? Uma herança de uma natureza pecaminosa. Porque através do pecado de Adão, todo o governo do medo entrou no mundo, causando morte e destruição. Veja, por exemplo, Caim. Caim não tinha um coração temeroso a Deus. Abel tinha um coração rendido a Deus. Sempre o bem anda com o mal. Você já percebeu isso? Sempre do teu lado vai ter um espírito maligno para te causar algum dano. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus não tem pensamentos de mal, não tem pensamentos de te causar dor, de te causar dano, senão produzir em você esperança e futuro. Ou seja, Deus, tudo que tem a ver com morte, com destruição, não tem nada a ver com Deus. Somos acometidos por causa do espírito do medo que nos rodeia. A Bíblia diz que devemos vigiar, orar, porque o diabo, vosso adversário, está ao redor, rugindo como leão, buscando a quem devorar. Esse espírito se chama espírito do medo. Porque se esse espírito do medo você der entrada na tua vida, queridos, você vai entrar em ansiedade por causa da economia, você vai entrar em medo do futuro, você vai ficar inquieto por diversas circunstâncias quando você vê a sua conta corrente no banco ir diminuindo, e você não vê nada entrando, você vai entrar em desespero. Porque viver pela fé não é para qualquer pessoa, não. É para aquele que verdadeiramente está conectado com Deus e não permite que o espírito do medo lhe seja cometido. Você viu que nesses dias de crise o governo liberou 3 parcelas de R$ 1.200 para algumas pessoas. Irmãos, é impressionante o número de pessoas inscritas com más intenções, que não são favorecidas por essa ajuda do governo, mas estão ali. Por quê? Por causa do medo, por causa da insegurança. Cometem delitos. Tem muitas pessoas recebendo esse dinheiro injustamente. É um dinheiro amaldiçoado. E aquele que precisa não consegue receber. Aquele que de fato está passando fome, aquele que de fato está passando necessidade, não consegue receber. Mas aquele espertinho já está recebendo. Você percebe como o espírito do medo causa o espírito da manipulação, o espírito da feitiçaria? Disseram para mim, pastor, o senhor tem que fazer, o senhor tem direito. E eu disse para essa pessoa, irmão, me perdoa que eu sou grosseiro com você, mas eu não preciso. Como não, pastor? O senhor não tem salário. O senhor vive de favor da igreja. Eu falei, não, você está enganado. Eu não vivo de favor nenhum. O único favor que eu recebo é o favor de Deus sobre a minha vida. Porque a minha fonte não é a igreja, não é os irmãos. A minha fonte é o Senhor.
E o Senhor usa a vida da igreja, usa a vida dos irmãos para me abençoar, para sustentar a minha família. Por quê? Porque eu vivo pela fé. Eu vivo debaixo de uma palavra que se chama chamado. Eu vivo debaixo de uma palavra chamado. E nesse chamado já está inserido o meu sustento. A Bíblia diz que pelo seu divino poder fomos chamados. E pelo seu divino chamado, junto com o chamado, já veio toda a provisão que eu vou precisar para esta vida. Então por que eu vou ter medo? Enquanto eu estiver na presença de Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então não dê lugar ao medo. Não dê espaço ao medo, porque o medo vai causar coisas terríveis na sua vida. Não é só uma questão sentimental, não é só uma questão espiritual, é uma questão também de prática. O medo vai levar você a cometer coisas erradas, como essas pessoas. Nós somos 200 milhões de brasileiros. 200 milhões. Sabe quantas inscrições, supostamente, das pessoas que fizeram, porque supostamente necessitam? 170 milhões. Você acha mesmo? Eu não acho. Eu não acho. Se nós temos 10, 12 milhões de desempregados, eu não creio que 170 milhões de brasileiros estão passando essa necessidade. Amados, e o que mais triste me deixa é que tem tantos cristãos fazendo isso. Tantas pessoas que se intitulam cristãs. Na verdade, não são cristãs, são evangélicas. Porque há uma diferença entre o evangélico e o cristão. Eu tenho uma palavra sobre isso que oportunamente eu vou estar ministrando para você. Mas que nesta manhã tenhamos essa revelação. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Ao contrário, o verdadeiro amor de Deus nos conduz à segurança. Nos conduz a essa certeza absoluta. A essa certeza absoluta de que, de alguma forma, Deus vai usar vidas, vai usar sua vida, minha vida, para produzir esse sustento. Nos dará ganhos. Deus prometeu que este seria o ano da dupla porção. Então creia. Você que é empresário, creia, não tenha temor. Coloque sua empresa debaixo do governo de Deus. Ofereça sua empresa diariamente, consagrando. Senhor, este território santo, esse território, Senhor, lugar de criatividade, é lugar onde se produz a habilidade para construir riquezas. É isso que a palavra do Senhor diz. Lá em Deuteronômio diz: Deus nos deu a capacidade, Deus nos deu a habilidade de produzir riquezas. E o homem sabe como produzir riquezas, quanto mais os filhos de Deus. Quanto mais os filhos de Deus. Jesus, certa feita para a mulher Sirofenícia, quando ela se aproxima com a filha que está enferma, Jesus é duro com essa mulher. Diz: Jesus, ore pela minha filha. Ela precisa ser curada. E Jesus olha para aquela mulher Sirofenícia, que não era parte do povo de Deus, não era dos judeus. Jesus olha e diz para ela assim, que o manjar, a mesa, é para os filhos, e que as migalhas são para os cachorrinhos. Tratou ela como um cachorrinho. E a mulher diz: mas os cachorrinhos, ainda que sejam migalhas, se alimentam delas. Uau! Jesus falou: opa, aqui tem fé. Aqui tem fé. Aqui tem uma mulher que não tem medo. Aqui tem uma mulher que tem fé. E aquela mulher se torna filha de Deus. E Jesus cura a filha daquela mulher. Queridos, muitos de nós, por causa do medo, temos nos contentado com migalhas.
E temos sido, Jesus disse que as migalhas são para os cachorros. A mesa, o manjar, são para os filhos. O temor nos transforma em cachorros. O temor nos tira da mesa do Senhor e nos torna cachorro. Você percebe? Porque os cachorros se contentam com as migalhas. Eu sou filho. As migalhas não foram feitas para mim. Você percebe quando está na presença de Deus como muda seu pensamento? Você precisa estar sentado à mesa do Senhor. É por isso que a ceia do Senhor é tão relevante, tão importante. Não podemos deixar de participar, porque a mesa do Senhor é preparada para os filhos. Se você não participa da ceia do Senhor, querido, significa que você se comporta como um cão, com as migalhas. As migalhas não são para os filhos. Seus filhos, na sua casa, sentam-se à mesa. E se cai alguma comida, alguma migalha, eles não saem da mesa e vão colhendo e comendo do chão. Não, por quê? Porque você não deixa, você é pai, você é mãe, você não deixa. Imagine, Deus, o Pai, não vai permitir que o seu filho coma migalhas. Mas a gente só come migalhas por causa do espírito do medo que somos acometidos. Talvez, queridos, você esteja passando por um tempo onde você tem experimentado migalhas na sua vida. Mas nesta manhã estou aqui como seu pastor para dizer para você, você é filho. Você precisa se assentar à mesa do Pai. Você precisa se assentar à mesa do Pai. Esse lugar é preparado para você, não é preparado para o cão. É tão interessante, eu tenho uma mensagem sobre isso e oportunamente também eu vou ministrar, porque existem tantas palavras que Deus tem nos dado e eu ainda não consegui ministrar para você. Mas o cão representa aquela pessoa que dilacera o corpo de Cristo. O cão, ele tem um espírito de rebeldia. Eu não estou falando do cachorro em si mesmo, do animalzinho de estimação, não estou falando disso, mas estou falando do espírito chamado cão. Do espírito chamado cão. A Bíblia diz lá em Filipenses, diz, deixem fora os cães. Por isso que lá no Apocalipse, diz, os cães não entraram no reino de Deus. Mas não está falando do cachorro. Está falando do espírito do cão, do cachorro. Do espírito do inferno. Que espalha o medo, o pavor. E com ele traz a miserabilidade e traz o espírito da manipulação. Sabe quem que são os cães, queridos? São aqueles que estão em nosso meio e de repente se apartam e dilaceram o corpo de Cristo. O cão, ele morde, ele fica raivoso e morde para machucar as pessoas. São aqueles irmãos que nos machucam, que falam mal de nós, que fofocam, que nos criticam. Esses são o espírito do cão. Vai vendo. Mas nesta manhã, eu quero terminar esse tempo e eu não saí, irmãos, da introdução. Tem tanta revelação aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é filho. Você é filho. Por quê? Porque já não fazemos parte do governo do primeiro Adão que está contaminado. Agora fomos libertos pelo segundo Adão, chamado Jesus Cristo, que nos trouxe a libertação completa, cabal, a obra da redenção completa foi feita por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem
e será eternamente. É impressionante a obra de Jesus. Nos levou de volta à presença de Deus, removendo de mim e de você todo medo, toda insegurança. Queridos, existem tantas coisas que poderia estar ministrando aqui, mas o nosso tempo já foi. Eu preciso orar com você, porque logo mais nós temos muitas tarefas, muito compromisso ainda para concluir nesse dia. O dia mal começou e já estamos correndo. Mas, amados, eu estou muito confiante. Eu estou muito confiante. Porque Deus, que é meu Pai, Ele nunca vai permitir que eu coma migalhas. A mesa está posta para mim. A mesa está posta para você nesta manhã. O que você vai decidir? Quer se assentar a essa mesa? Então feche seus olhos onde você está e comece a clamar. Comece a clamar a Deus. Peça perdão a Deus por ter permitido que esse espírito do meu... Queridos, eu não estou assistindo uma jornal. Eu não estou assistindo em nenhum canal. Não, só porque aquele canal... Não, em nenhum canal. Eu estou evitando ao máximo de ver jornal. Sabe por quê? Porque só tem medo. Só tem medo. Assisti ontem um jornal e justo passou uma notícia da questão econômica e tal. Você sabe que eu comecei meio que a querer sentir medo? Eu disse, não, desliguei a TV e disse, não vou assistir não. Fui lá no quarto orar, repreender e disse, não, eu prefiro estar confiando em Deus. Eu prefiro me assentar à mesa do que comer migalhas. Eu me recuso a comer migalhas. Antes, prefiro jejuar do que comer migalhas. Para que a providência divina me sustente e tire todo esse espírito do medo que nos assola nesses dias. Amém, amados? Você recebe essa palavra hoje? Aleluia. Que você possa nos acessar. Nós temos divulgado amplamente os telefones. Muitas vezes não podemos atendê-los se você liga, mas mande mensagem, ou gravada, ou mande mensagem escrita pelo WhatsApp. Porque constantemente eu e a pastora Kátia estamos tendo tempo de oração para orar por você, por sua família, por seus filhos, por suas finanças, por sua empresa. Nós já temos o praxe de estar orando por cada um dos irmãos da igreja, mas quando você pede, nós oramos de uma forma muito mais específica pela sua necessidade. Faça isso. Não é pecado pedir oração, não, queridos. Precisamos. Para isso é a igreja. A igreja é família. A igreja tem pai e tem filhos. E vocês, como filhos desta casa espiritual chamada Comunidade Cristã Osana, vocês têm um pai e uma mãe que ama muito vocês e que, de fato, são um homem e uma mulher que estão orando e que querem o teu bem. É um homem e uma mulher que abriram mão de seus sonhos pessoais para poder se tornarem pais e cuidar dos seus filhos. Não é isso que acontece com você que é pai, que é mãe? Você não abre mão dos seus sonhos para trabalhar e fazer com que o sonho do seu filho se realize? Quanto mais o nosso Pai, que é bom, disse Jesus, não nos dará todas as coisas com Ele? Aleluia. Vamos orar nesta hora. Pai, em nome de Jesus, declaramos, Pai, céus abertos sobre a tua casa espiritual, sobre todo o nosso território apostólico. Declaramos que há segurança para todos aqueles que são filhos. Senhor Deus, esta família produz cobertura, um governo de paz. E há uma mesa sendo preparada para esta família. E queremos que todos os filhos de Osana se assentem a esta mesa, Pai. Traz tua provisão sobre cada um. Tira todo medo, porque o medo produz covardia. Adão ficou covarde em enfrentar Deus por causa do medo quando ele pecou.
Deus, não queremos nos afastar da Tua presença. Queremos, Senhor Deus, a Tua presença em nossa vida. A Tua presença nos comove, a Tua presença nos alimenta, a Tua presença nos ativa a nossa fé e a nossa confiança. O mundo pode estar caindo de um lado, do outro, pode haver necessidade, pode haver miserabilidade, pode haver miséria, pode haver pobreza, mas aqueles que estão no Senhor sempre terão o sustento do Senhor, sempre serão guardados. Assim como o Senhor tem provido para teu povo Israel, no meio daquele deserto árido, seco, há um jardim que se chama Israel, onde os frutos acontecem, onde tudo que se planta floresce no meio do nada. Por quê? Porque a mão de Deus está lá. A presença do Senhor. Assim também em nossa vida, ainda que passemos um deserto, ainda nesse deserto, o Senhor proverá água, da qual nós não teremos sede, porque o rio de água viva fluirá no nosso interior. E onde há água, há vida. Onde há água, há vida. Tudo floresce, tudo frutifica, há prosperidade. Por isso, Pai, ensina-nos a saber discernir, que tenhamos revelação, que não nos assentemos à roda dos escarnecedores. Aqueles que falam mal, aqueles que criticam o governo, aqueles que criticam as nossas autoridades. Pai, não queremos mais emprestar os nossos ouvidos a essas más notícias cotidianas que entram na nossa casa através da televisão. Não estou dizendo que devemos nos eximir ou isentar ou nos desfazer da televisão. Pai, não estou dizendo isso. Mas apenas, Pai, nós não queremos prestar mais os nossos ouvidos para que o espírito da violência entre em nosso meio. Pai, abençoa meu irmão, abençoa todos aqueles filhos desta casa de Osana, que são de Curitiba, aqueles que são de Colombo, aqueles que são de São José dos Pinhais e aqueles que são de Araucária. Senhor, guarda-nos em perfeita paz e traz a unidade deste povo, Pai. Traz a unidade deste povo. Eu oro e eu abençoo que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos? Você recebe esta palavra na sua vida nesse dia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Que você faça um ato profético nesta manhã. Eu sei que no seu tempo já foi, mas tenha só um pouquinho de paciência. Está tão gostoso estar com você. Ao sentar-se a tomar o seu café, estou vendo ali cafezão e tal, estão escrevendo aqui, e me deu uma ideia. Ao sentar-se à mesa para tomar café nesta manhã, prepare um lindo café simbólico ali, um café gostoso com aquele pãozinho, aquele pãozinho que você aperta assim, ele faz, aquele pãozinho delicioso. Coloca ali uma margarina, um queijinho, um presuntinho, tem uma mãozinha ali, um suco de laranja. Prepara uma mesa agora de manhã e diz: eu sou filho. Estou me sentando à mesa. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Sabe o que é nada, filho? No grego e no hebraico? É nada. Faça um ato profético nesta manhã. Saia do espírito do medo e entre no espírito da ativação. Porque esse é o tempo da nossa prosperidade em todas as áreas da nossa vida, no corpo, na alma e no espírito. Amém, queridos? Amo muito vocês. Amo muito vocês. E eu tenho ótimas notícias para o próximo final de semana, tá? Então esteja atento, porque tenho ótimas notícias. Ótimas notícias para o próximo final de semana. Amém, queridos? Deus abençoe você.
uma honra poder estar aqui com você, compartilhando esse tempo tão delicioso, ok? Um grande abraço a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até nosso próximo encontro.